E nesta aula vamos trabalhar um pouco mais sobre a visão. Para ser mais preciso, o órgão sensorial responsável pela visão, que são os olhos. Então vem me acompanhando. A parte branca dos olhos, essa parte branca é chamada de esclera. Tá dando volta no globo ocular, ok? Sendo que a parte mais interna deste globo ocular, que por sinal é preenchido por um líquido chamado humor vítreo, é a retina. A parte interna do globo ocular fica sendo a retina. A retina é onde você realmente tem as células fotossensíveis. Então é o nosso grande destaque dentro do globo ocular. Quem são essas células fotossensíveis? Ou seja, aptas a perceber a luz e converter a luz em um impulso nervoso. São os cones e os bastonetes. Então na retina existem dois tipos de células fotossensíveis. Uma é estimulada com intensa luz. Então ela gosta, realmente faz a transdução. O que é a transdução mesmo? É a transformação, neste caso, dos fótons, da energia luminosa, em um impulso nervoso, ok? Os cones conseguem fazer essa transdução, essa conversão da luz em um impulso nervoso quando submetida a grande quantidade de luz. Já os bastonetes, com baixa, assim, praticamente no escuro, uma penumbra, ele já consegue ser ativado. Então você percebe que os bastonetes são mais sensíveis, mesmo com pouca luz ele consegue ser ativado. No entanto, somente os cones percebem diferença entre as cores. E os bastonetes ficam ali responsáveis pelos tons de cinza, que vai do preto ao branco ali, e só. À noite, por exemplo, olha que coisa curiosa, como a gente está submetido a pouca luz, então eu sei que tem um monte de coisa colorida aqui ao redor, mas se eu baixar demais a luz e ficar na penumbra, eu vou enxergar tudo, mesmo que seja colorido, só nos tons de cinza. E por isso aquele ditado que faz muito sentido, à noite todo gato é pardo. Acho que é assim a frase, se eu não me engano. E aí, olha que coisa interessante, porque à noite, com baixa iluminação, só estão ativados os bastonetes, são os únicos aptos a gerar impulsos nervosos e ele só percebe tons de cinza mesmo, só fica responsável pelo preto e branco. Os cones é que fica coloridos. Por isso que a gente sabe que o espectro de luz, de cores enxergado pelos cães, por exemplo, é menor do que o nosso. Não que eles enxergam preto e branco, né? Que isso é um mito. Eles têm capacidade de perceber em cor, mas eles são cegos para alguns comprimentos de onda. É como o daltônico, que é cego para algumas cores. Então seriam a realidade da visão dos cães, por exemplo. Não enxerga todas as cores como a gente vê. Ótimo. Vale lembrar que existe uma região da retina chamada fóvea, que é onde você tem a maior concentração de cones. Quanto mais distante da fóvea, menos cones e mais bastonetes. Então a nossa visão periférica ela tende a ser mais acinzentada e a visão que a gente tem o ápice da acuidade visual fica sendo na fóvea mesmo, ok? Tudo bem. Vale lembrar que a transdução ocorreu, que a transformação do estímulo luminoso em impulso nervoso, isso será levado pelo nervo óptico até o nosso cérebro, tá? É onde vai ocorrer a decodificação da imagem. Bom, a imagem que está aqui do lado de fora, atenção, essa imagem ela vai passar por um orifício que é a pupila. Essa pupila ela é um orifício delimitado pela íris. Íris é curioso porque ela é constituída por um músculo que é uma exceção à regra. A gente sabe sobre a origem embrionária do músculo que eles provêm da mesoderme. A íris, no entanto, tem um músculo que vem da ectoderme. E essa íris ela pode fechar a pupila quando submetida a muita luz para proteção dos órgãos internos, né? E aí vale lembrar que se você deixa ali exposto por muito tempo, você pode até queimar, então danificar os cones e os bastonetes. Então, em alguns momentos eu tenho que fechar, em outros momentos eu tenho que abrir. Então, a íris consegue fazer isso. A íris tem melanina e a melanina é um pigmento amarronzado, né, que confere a cor castanha. Então, no fundo, todos os olhos são castanhos, porque o único pigmento que você tem na íris é a melanina, que confere a cor marrom.
Ah, mas então por que existem alguns olhos que são azuis e tal? O que acontece lá na física se explica melhor, é um efeito Tyndall. Então, quando você tem menos melanina, que é o que acontece na íris, que a gente enxerga com a cor azul, tem muito pouca melanina. Então, grande parte da luz que entra, ela é refletida. A melanina, ela tem o poder de absorver a luz. Então, quem tem os olhos bem escuros é porque tem muita melanina, toda a luz entrou e ficou absorvida pela melanina. Mas quem tem os olhos azuis é porque tem pouca melanina na íris, então grande parte da luz que chegou, ela foi refletida. Só que na hora que ela é refletida em comprimentos de ondas menor, que coincidem com aqueles que a gente entende como azul. Vale lembrar que acaba sendo uma desproteção. É interessante ter grande quantidade de melanina, porque melanina é um pigmento protetor. E por isso é super aconselhado aqueles que têm os olhos claros, né, principalmente o azul, o verde, que têm o hábito mesmo de andar sempre com óculos escuros, com proteção, e assim como a gente já criou o hábito de passar protetor na pele para se proteger, a gente tem que usar o óculos escuro, principalmente quem tem os olhos claros, ok? Bom, a gente sabe que aqui em cima existe uma membrana, essa membrana, uma membrana transparente, é a córnea, tá bom? Tá ela aqui representada. A córnea, inclusive, ela pode ter alguns ressecamentos. Não sei se você lembra, né, de xeroftalmia, xero, seco, oftalmo, olho seco, é o ressecamento da córnea por falta de vitamina A, por exemplo. Ela tem que ser bem transparente para permitir que a luz atravesse toda a córnea, penetre aqui na pupila, passe pelo cristalino, ele é biconvexo, se você for reparar, e aí o cristalino mais a córnea juntos formam um sistema de lentes convergentes, que vai convergir a imagem na retina, ok? Bom, a gente sabe, por sua vez, turma, que existem alguns problemas. O ideal é que a imagem ela seja refletida, ela convergida, melhor dizendo, bem na retina, no lugar exato, de preferência na fóvea, onde você vai ter a visão mais perfeita. Ótimo. Só que alguns problemas de visão, como a miopia, traz a imagem para antes da retina. Então a imagem ela é projetada antes de eu chegar lá na retina, que é bem às costas do globo ocular, né, na sua parte interna. Neste caso, a lente corretora vai ser uma lente divergente. Agora, existe também a hipermetropia, onde a imagem acaba sendo projetada como se fosse depois da retina. E aí a lente, para corrigir isso, para trazê-la para a retina, vai ter que ser uma lente convergente. Ótimo! Um detalhe curioso é que a imagem que vai emanar luz, né, para ser percebida, ela vai atravessar aqui a pupila e ela vai ser refletida de cabeça para baixo. Então, se você desenhar um lápis aqui, todas as cores emanadas por esse lápis aqui vai ser de cabeça para baixo, o desenho aqui na retina de cabeça para baixo, ok? Então, você conheceu um pouco sobre o globo ocular, que na verdade é o órgão sensorial responsável pela visão. Valeu, turma!